A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, internautas, quero aqui agradecer a Deus por vossas vidas. Aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo Ezequiel. Quero aqui trazer o resumão da nossa lição sobre o reinado de Joás, a lição de número 9 do nosso terceiro trimestre de 2021, editada pela nossa magna Casa CPAD, sempre trazendo o melhor para você. Meus amados irmãos, nessa lição vamos trazer a introdução sobre um relato de o reinado de Joás, que foi um reinado que começou bem, mas infelizmente não terminou bem, né? O reinado de Joás é uma história de um rei que começou bem, mas por causa do seu desvario, por causa da sua falta de vigilância, ele enveredou por outros caminhos, caminho da idolatria, por exemplo. Quando Joiada, o sacerdote, morre, ele ouve sugestões e conselhos de outras pessoas e daí ele entra por outros caminhos. Bom, aqui também nós temos que ter o cuidado e entendermos, saber que Deus, ele nos adverte, nos alerta, para que nós possamos sempre estar atento, pois o pecado só traz ruína, o pecado traz a decadência espiritual. E nós vemos que no reinado de Joás, houve uma decadência porque ele se afastou do verdadeiro Deus. Já não estava andando mais nos caminhos do Senhor, ou seja, não estava mais andando de acordo com a vontade do Senhor, como Joiada, o sacerdote, queria. Nesta lição vamos aprender a importância de fazermos a nossa escolha, porque as nossas escolhas determinarão o nosso futuro. Se andarmos no caminho certo, do jeito certo, seremos sempre vitoriosos. Portanto, a presente lição ela vai nos trazer uma advertência à vigilância espiritual. No resumão da nossa lição, nós temos aqui 3 tópicos. Primeiro, vai nos mostrar sobre o livramento de Joás. Deus deu um grande livramento a Joás. Atalia, filha de Acabe e Jezabel, quando soube da morte de Acasias, seu filho, ela usurpou o trono e aí ordenou um extermínio, uma matança a todos os descendentes da corte real. E quando Jeozeba, tia de Joás, soube dessa façanha ou dessa trama, Jeozeba, tia de Joás, vai até entre os outros moços que estavam lá, captura Joás, ou seja, ela toma Joás, leva para o quarto onde está a sua babá, a sua ama, e o esconde lá. E a Bíblia nos afirma que ela escondeu Joás por 6 anos e assim livrou de Joás de ser morto. Isso aí, o primeiro tópico vai falar sobre esse grande livramento que Deus deu a Joás por intermédio da sua tia, Jeozeba, que era meia-irmã de Acasias. No segundo tópico, nós vamos ver sobre o processo da restauração do templo. Este processo de restauração mostra sobre a fidelidade do povo de Deus, dos tesoureiros, a forma como Deus se agrada quando acha fidelidade em seus servos. Então, nesse sentido, há uma mensagem muito importante, porque quem cuida dos bens de Deus, quem cuida da obra de Deus, quem faz a obra de Deus com amor, com zelo, com fidelidade, Deus sempre se agrada. Deus é
maravilhoso. Deus é poderoso para fazer muito mais, além do que pedimos ou pensamos. Quando nós fazemos a vontade de Deus, quando nós trabalhamos na obra de Deus com fidelidade, Deus se agrada disso e só tem a nos abençoar. Meus queridos irmãos, só para dar aqui uma pincelada sobre o estado da decadência de Israel, desde os primórdios, nós sabemos que a briga política, a briga, a rivalidade para ascender o trono sempre foi grande. Então hoje, nós não vamos entrar em detalhe aqui porque o resumo é muito conciso, mas houve sempre em Israel uma guerra política, uma guerra para ascender o trono e assim por diante. E não é diferente nos dias de hoje. A guerra pelo poder, por tudo mais, é terrível, é terrível. Então, Deus não se agrada de pessoas que faz as coisas por interesse, mas quando faz por amor, quando faz com zelo, com verdade, Deus se agrada. Então, nós aprendemos aqui no segundo tópico que não houve perseverança na fidelidade, porque após a morte de Joiada, o rei deixou de ser levado pela sua vista, por sugestões, por outros caminhos. Daí começou a decair o seu reinado. No terceiro tópico, nós também vamos aprender sobre o declínio do reinado de Joás, a conspiração contra a sua vida. Esse episódio mostra que a desobediência a Deus e a confiança no braço humano traz consequências trágicas, porque as escolhas são trágicas. Então essas escolhas vão afetar as nossas vidas para sempre. Quando nós não vigiamos, quando nós deixamos de acreditar, confiar em Deus e confiar em nossos braços, confiar nas nossas seguranças, confiar nas pessoas que nos cercam, com certeza estaremos fadados ao fracasso. Portanto, Joiada sempre aconselhou a Joás e mostrou como deveria ser feito, mas Joás, ele não continuou no conselho de Joiada, o sacerdote. Portanto, está aí o terceiro tópico, mostrando para nós que o episódio de confiarmos, de desobedecer a Deus, sempre trará consequências trágicas. Desobedecer a Deus é terrível. As consequências são trágicas. E outros sim, queremos lembrar aos irmãos que também o rei Joás começou bem, mas terminou mal. E isso também é uma advertência que a Bíblia faz sobre o perigo também da apostasia. Muitas pessoas começaram bem, mas infelizmente terminaram mal. Muitas pessoas começaram pregando bem, ensinando bem, falando a palavra de Deus como ela realmente é, mas com o passar do tempo, essas mesmas pessoas que pregavam o evangelho de Jesus Cristo, hoje estão pregando tudo ao contrário. Deixaram os conselhos dos nossos antepassados, dos nossos pastores que eram mais velhos, mais experientes, e isto é um dos perigos da nossa caminhada, é desacreditar, é desonrar ou desprezar, na verdade, as experiências dos mais velhos. Então, meus queridos irmãos, nós temos aqui duas lições para concluir. A primeira lição que aprendemos é que Deus, ele coloca sempre pessoas boas, maravilhosas, pessoas certas nas nossas vidas para nos fazer amadurecer, para nos elevar a um nível espiritual melhor e somar para a glória de Deus. Isso nos mostra que Deus também tem nos dado uma oportunidade de crescermos dentro da casa do Senhor, de crescer no ministério, na obra de Deus.
Isso é muito importante. O que Deus quer que nós façamos é que nós possamos estar na posição em que Ele quer que nós fiquemos, né? Vamos ficar na posição, vamos obedecer ao Senhor, vamos obedecer aos nossos líderes, vamos ouvir seus conselhos para não perdermos o nosso foco. Amém? Então, isso fala da importância quando nós vivemos dentro de um patamar de obediência ao nosso Senhor Jesus Cristo, ao nosso líder que é mais experiente, mais velho, já tem experiência, tem maturidade espiritual, tem algo para passar para nós, mas infelizmente há dirigentes, há obreiros que não quer mais tomar conselho dos mais velhos. Há obreiros que preferem mais a juventude, mais pessoas mais novas e não querem conselho dos mais velhos, não querem ter a experiência que os velhos têm. Então, por isso, eles estão fadados ao fracasso e isso é muito perigoso. A segunda lição é que nós aprendemos também, ou precisamos aprender, a estar dispostos a reparar nossa vida espiritual e viver uma vida de fidelidade com Deus. A fidelidade é um atributo comunicável de Deus. E Deus quer que esse atributo seja encontrado em seus filhos. Amém? Finalizando e concluindo a nossa lição. Que sejamos fiéis, que possamos continuar fiéis a Deus e ao nosso ministério, fiel aos nossos líderes, e também aprendendo com os mais velhos, com mais experientes, para que a nossa jornada seja firme e continue sempre avante. Que Deus em Cristo vos abençoe, que este atributo comunicável de Deus seja encontrado em nossas vidas. Repasse esse vídeo para outros, para que eles aprendam e continuem em sua fidelidade para com Deus. Que Deus abençoe em Cristo Jesus a todos e até a próxima aula.